bom dia! Vamos começar mais um vlog de leitura aqui. Como vocês viram, eu comecei a ler Leon Denis, é o primeiro livro de Leon Denis que eu estou lendo, que é O Porquê da Vida, da editora Feb. Gente, me desculpem o barulho, mas quem está me acompanhando aqui já sabe que tem pedreiro aqui no vizinho, bem debaixo da minha janela. E é eles que estão nessa barulheira aí. Mas então comecei a ler aqui O Porquê da Vida. Estou no capítulo 1. Já vou conversar com você sobre o capítulo 1, que chama Dever e Liberdade, onde Leon Denis está contando pra gente, né, qual pessoa nunca se perguntou sobre as coisas da vida, sobre os segredos do universo, né? Quem nunca se perguntou sobre isso? E aí ele fala assim, como a sociedade ela vem mudando, como as pessoas e os povos aspiram cada vez mais por liberdade, como o direito de alguns já está virando o direito de todos, né? E aí ele fala uma coisa muito interessante, ele fala assim, que para a gente ter mais liberdade, a sociedade precisa evoluir moralmente, né? Porque imagina só a liberdade na mão de pessoas que não estão preparadas para exercer a sua liberdade. É a mesma questão que os espíritos trazem para a gente nas obras básicas, né, de Allan Kardec, sobre o livre-arbítrio. Quanto mais o espírito avança moralmente, quanto mais ele evolui, mais campo de ação ele tem, mais livre-arbítrio ele pode exercer, porque nós temos livre-arbítrio, mas é assim, um livre-arbítrio não é totalmente livre, é como uma criança, né? Se você tem um filho, sua criança tem um livre-arbítrio, mas você é o pai, ela não pode fazer qualquer coisa, porque ela não sabe o que fazer, ela não sabe direito como funciona o mundo, como funcionam as coisas, é uma criança, e é assim que nós somos também, né? Nós somos espíritos ainda pouco evoluídos, somos crianças, e por isso não podemos exercer o nosso livre-arbítrio assim, totalmente livre. E a mesma questão da liberdade que Leon Denis traz pra gente, ele fala assim, para que a liberdade seja fecunda, para que ofereça às obras humanas uma base segura e duradoura, deve ser essa palavra é difícil, né? Deve ser aureolada pela luz, pela sabedoria, pela verdade. A liberdade para homens ignorantes. Agora começou mais barulho. A liberdade para homens ignorantes e viciosos não será como arma poderosa entre as mãos de uma criança. A arma, nesse caso, volta-se muitas vezes contra aquele que a traz e o fere. Então, Leon Denis está falando para a gente aqui, cada vez mais a nossa sociedade quer a liberdade, mas para que a gente exerça a liberdade da forma justa, de forma certa e produza bons frutos, a gente precisa evoluir também moralmente. Olha só que interessante, né, gente? Então, eu li aqui o capítulo 1 e agora eu vou para o capítulo 2, os problemas da existência. Bom, vou começando esse vlog aqui. Se você já leu Leon Denis, me conta aqui embaixo, me conta o que você achou, me conta o que você já leu dele, que eu quero saber. E agora eu li o capítulo 3 aqui, mentira, capítulo 2. Aproveitar que os pedreiros deram silêncio aqui, né, que é os problemas da existência. E aí, Leon Denis, nesse capítulo, tá falando uma coisa, assim, bem interessante. Ele falou assim, é muito importante a gente saber o que nós somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o nosso papel no mundo, porque se você não sabe essas informações, você vive assim, ele fala aqui embaixo, como um viajante que vai para todos os lugares sem saber onde ele quer ir, sem saber onde ele vai chegar, e isso te faz o quê? Desistir. Quando aparece algum obstáculo, você desiste facilmente das coisas. Isso é muito interessante, né? Porque eu nunca tinha pensado realmente nisso. E aí ele faz uma reflexão aqui sobre quando a gente vive sem acreditar em nada, né? Como tudo muda quando a gente vive sem acreditar em nada. Porque se a gente não acredita em nada, imagina só, a gente vai fazer tudo que a gente quiser. A gente vai ser egoísta, tanto faz se a gente faz o bem ou o mal, porque no fim não vai importar mesmo, né? Então a crença no nada, ela muda tudo. Eu sublinhei uma frase aqui que é assim: a crença no nada, ao mesmo tempo em que arruína toda a sanção moral, deixa de resolver o problema da desigualdade das existências, na parte que toca à diversidade das faculdades, das aptidões, das situações, dos méritos. Então, assim, nesse segundo capítulo, Leon Denis traz uma reflexão sobre viver acreditando em nada, né? Como isso deixa as pessoas mais egoístas
e vivendo assim no instinto delas mesmo, porque se você não acredita em nada, você não tem que ser melhor, você não tem que se melhorar, né? E você também não sabe para onde vai. Sublinhei uma outra frase aqui que eu achei muito legal: conforme for o ideal, assim é o homem. E agora eu vou pro capítulo 3, que é um capítulo que se chama Espírito e Matéria. Oi, gente, estamos aqui na sexta-feira à noite. Agora eu estou colocando meu vídeo de domingo para o YouTube, mas ainda falta fazer a capa, mas já vou subir ele, que é um vídeo que eu conto. Quando sair esse vlog, já vai ter saído esse vídeo. Mas eu estou colocando no YouTube o vídeo que eu conto sobre quando Meimei teve ciúmes de Arnaldo Rocha, quando ele estava encarnado e ela já estava desencarnada. Arnaldo Rocha, depois que Meimei desencarnou, ele ficou muito triste e aí a Meimei encaminhou o Arnaldo Rocha para um outro casamento, né? Mas aí ela ficou com ciúmes, ela sentiu ciúmes e aí ela queria voltar encarnada como filha de Arnaldo Rocha. E aí Emmanuel fala para ela, dá um recado para ela. Não vou contar, vocês vão ver o vídeo. Se você não viu esse vídeo, eu vou deixar aqui em cima, ó, para você assistir. Mas olha só, hoje é sexta-feira, eu falei quinta? Sexta-feira à noite. Depois que eu li, aquela hora, que horas que era, hein? Acho que era de manhã, que aí eu almocei, ajudei minha mãe em umas coisas, depois eu fui pra academia, fui no supermercado, voltei, dei uma aula, agora são 7h27, agora estou colocando meu vídeo no YouTube. Eu editei esse vídeo que eu estou colocando. E vou colocar esse vídeo assim que eu terminar de colocar, fazer a capa e tudo. Aí eu vou ler mais O Porquê da Vida de Leon Denis. Nem peguei um marcador ainda, tô marcando com régua. Mas eu li um pouquinho mais. Deixa eu ver. Li o capítulo 4, Harmonia do Universo. Falando sobre Deus, né? Como as pessoas podem achar que não existe Deus, sendo que, como você explica, quando você observa o céu, as estrelas, os outros planetas, a natureza, né? Ele falou assim: para entrever essa verdade, o pensamento deve desligar-se dos preceitos acanhados, das práticas vulgares, deve rejeitar as formas grosseiras com que as religiões envolveram o supremo ideal. Deve estudar Deus na majestade das suas obras. E aí ele fala: a hora em que tudo repousa, quando a noite transparente e o silêncio se estende sobre a terra adormecida, então, ó homem, ó meu irmão, eleva o teu olhar e contempla o infinito dos céus. E aí ele vai descrevendo aqui, gente, muito bonito. Ele fala assim: olha a marcha cadenciada dos astros. Aí ele fala, né, que esses astros que a gente vê são mundos, estão muito longe, por isso que a gente vê assim, pequenininhos, brilhando. E aí ele fala aqui de um jeito muito bonito sobre o céu, sobre os astros, as estrelas, sobre a criação, a humanidade. Muito, muito bonito, gente. E aí eu vou pro capítulo 5, As Vidas Sucessivas. Como eu quero ler esse livro em 3 dias, sexta, sábado e domingo, para eu gravar vlog, eu separei aqui que eu vou ler mais ou menos 50 páginas por dia. Esse livro tem 130 páginas. Então hoje eu pretendo ler até a página 50. Isso aqui, ó. Vamos ver se eu consigo, né, gente? Porque, assim, isso aqui é um livro de estudo, não é um livro para ler correndo, passando o olho, não. É para ler pensando, ler refletindo. Então, se eu conseguir bem, se não conseguir, a gente estende o vlog aí mais um pouquinho. Vou terminar de colocar o vídeo aqui e vou ler. Sim, estou de pijama, mais uma vez, estou de pijama no YouTube. Gente, tô lendo aqui Leon Denis, tava ouvindo no YouTube um barulho de chuva, né, com uma música, e agora começou a chover. Vocês vão escutar na chuva aí? Olha só, tô lendo aqui o capítulo, deixa eu ver qual capítulo que é esse. Capítulo 6, Justiça e Progresso.
onde Leon Denis está falando pra gente o quão importante é a gente saber o porquê da vida, qual objetivo temos que atingir, porque isso nos ajuda a superar as diversidades da vida, isso nos ajuda a melhorar como seres humanos. Nesse capítulo, Leon Denis também fala sobre as diferenças que a gente vê, assim, de pessoas que têm muito dinheiro, das que não têm. Também ele fala aqui por que nós viemos e esquecemos tudo, e por que, se nós não esquecêssemos, como seria... Aí vocês caíram. Como seria difícil, porque a gente ia lembrar dos ódios que a gente tem, e a gente nunca ia se entender, porque ia só somar os ódios ao longo das vidas, né? Eu vou falar depois com vocês, porque tá muito barulho por causa da chuva. Oi, gente. Hoje é sábado. Hoje eu já tive aula de Esperanto de manhã, li um pouco. E agora, depois do almoço, eu vou ficar lendo. E também vou embrulhar um presente da minha amiga secreta, olha só. Vou participar de amigo secreto lá no centro espírita que eu frequento. Vai ser um amigo só dos trabalhadores da biblioteca. E minha amiga oculta pediu esse livro aqui, olha só, que é de Haroldo Dutra, Despertar. É um livro, parece que é novo, né, gente? Nossos desafios na transição planetária. Alguém já leu esse livro? Eu fiquei curiosa pra ler, mas esse aqui é o presente dela. E aí vai ser 3 horas. Agora acho que é 12h30, mais ou menos. E aí eu vou ler, né, o nosso livro aqui, Leon Denis. Eu tô aqui... Onde eu parei? Ah, eu parei aqui, ó. Correspondência inédita de Lavater. Eu não sei se é assim que fala. Mas então eu vou ler até aqui. E eu pretendo hoje ler até a conclusão. Se eu vou conseguir, não sei. São muitas páginas. Mas vamos tentar, porque eu quero terminar. Se eu conseguir, eu termino amanhã certinho, né? Dando tempo desse vlog. Sexta, sábado e domingo. Falta só isso daqui pra eu terminar o livro dos médiuns. Olha só, gente. Também queria terminar ele. Queria ler 50 páginas desse. Eu acho que eu tô querendo demais, porque não tem estudo de hora disponível pra eu ler tudo isso que eu queria ler hoje. Eu acho que não vai dar por causa desse amigo oculto, que começa às 3, vai ter um seminário lá de Paulo Estevam. A gente vai participar do seminário, que dura 1h30. Aí depois a gente tem um lanche, tem um amigo oculto. Então acho que eu vou chegar em casa lá para 6 horas. E depois eu encontro com meu namorado mais à noite. Então, assim, eu acho que não vai dar tempo de ler isso tudo que eu quero ler. Mas aí deixa eu conversar, né, com você sobre o que eu li. Achei muito interessante tudo o que eu li. Estou gostando bastante de Leon Denis. Deixa eu ver coisas que ele comentou. Ah, gente, agora eu entendi o título do livro, tá? Vamos ver se é isso mesmo, ó. Chama o Porquê da Vida. Ele fala assim, quando a gente entende o porquê da vida, pra onde a gente vai, qual o nosso objetivo, quando a gente tem um alvo, quando a gente entende o nosso destino e as injustiças da vida, como o Espiritismo nos permite entender, a gente consegue passar pela vida de uma forma melhor, entendendo que injustiças não acontecem, que nós temos força para passar pelas dores, né? Então, o porquê da vida ajuda a viver a vida, né, da melhor forma. A gente fica resignado, a gente aproveita essa vida da forma que a gente tem que aproveitar. Então, eu entendi o título aí, que tá no capítulo 6, esse entendimento. Depois, achei muito bonita a mensagem que tá no capítulo 7, que é o capítulo Alvo Supremo, que ele fala assim: colaborar com Deus, levar a efeito em tudo e por toda parte o bem, a justiça. Que poderá haver de maior, de mais digno para o teu espírito imortal? Achei muito interessante. Depois ele fala também como uma coisa que eu gostei. Ele fala assim, que a maior parte das pessoas que criticam o espiritismo nunca estudaram o espiritismo. E realmente, assim, muitas pessoas que eu conheço que criticam o espiritismo, elas não estudaram o espiritismo. E como eu sei disso? Porque elas me fazem perguntas básicas que está lá no livro dos Espíritos. Se eles tivessem estudado, porque a gente só pode criticar uma coisa quando a gente estuda, né? E aí, se essas pessoas tivessem estudado, elas não estariam me fazendo aquelas perguntas. Então, quando as pessoas já fazem perguntas básicas, que está lá no livro dos Espíritos, eu já sei que ela não estudou e que ela está só criticando. E Allan Kardec está falando isso daqui, exatamente isso. Que a maioria das pessoas que criticam o espiritismo é porque não estudaram. E aí Leon Denis fala assim,
A maior parte dos que criticam apaixonadamente esses fenômenos não os observou nem os estudou, e no número daqueles que os conhecem e afirmam sua existência, contam-se os maiores sábios da época. E aí ele fala, William Crookes, membro da Sociedade Real de Londres, químico eminente, a quem se deve a descoberta da matéria radiante, Russell Wallace, o êmulo de Darwin, Varley, engenheiro do chefe dos telégrafos da América. E aí ele vai dando vários exemplos aqui, né? Camille Flammarion. Isso eu achei bem interessante, né, gente? Porque é uma coisa aí, quando alguém criticar o espiritismo, você pode falar assim, olha, você tá criticando o espiritismo, mas os maiores sábios da época acreditavam no espiritismo, olha só. Outra coisa que eu achei interessante, gente, que é uma coisa que eu já tinha pensado quando eu entrei no espiritismo e eu comecei a estudar as obras básicas, né, que Leon Denis traz aqui no livro dele também. Ele fala sobre como a doutrina espírita surgiu, né, que surgiu a partir dos efeitos físicos de mesas girando e tudo mais. E a doutrina tinha que surgir dessa forma, porque as pessoas são muito curiosas e isso chamou a atenção das pessoas. Se surgisse o livro dos Espíritos direto com todo aquele ensinamento, não chamaria tanta atenção, ia ser só mais um livro perdido. Mas a forma como foi, né, que na época a América e a Europa, todo mundo ficou interessado nos fenômenos que aconteciam das mesas girantes, todo mundo ia atrás. E aí os pesquisadores, né, como Allan Kardec, os cientistas se interessaram em pesquisar. E aí muitas pessoas voltaram seus olhos para o espiritismo e depois a comunicação foi se afinando, né, foi melhorando, começou ali com os efeitos físicos e até que chegou hoje através da psicografia, né, como a gente vê Chico Xavier. Achei muito interessante essa parte também, porque isso foi uma coisa que eu tinha pensado quando eu tava num estudo lá na Casa Espírita. Leon Denis também bate muito assim na tecla de que a gente tem que desapegar um pouco, né, da matéria e observar o que é bom, o que nós precisamos para evoluir, qual é realmente o objetivo aqui. É claro que a gente tem que trabalhar para ter uma condição boa, assim, viver uma vida confortável, mas a gente não pode esquecer da vida espiritual, que é a vida real, né? Então, ele fala muito sobre isso, pra gente não se esquecer de cultivar, de trabalhar o nosso espírito. E é isso, gente. Agora eu vou ler essa correspondência inédita de Lavater. Parece que eu não sei se eu entendi direito, tá? Esse livro. Antes de eu falar o que eu ia falar, deixa eu ler primeiro, porque tá escrito assim, olha. O Porquê da Vida, né, que é o livro de Leon Denis. Aí depois tá falando, acompanhado do seguinte, correspondência de Lavater sobre a vida futura, a reencarnação e a Igreja Católica de Giovanna. Não sei o que é isso, nem sei se estou falando esse nome certo, mas vou ler agora. Bom dia, gente, já estamos aqui no domingo. Eu estou aqui maquiada porque eu vou gravar vídeo. Vou gravar um vídeo mostrando o que chegou aqui de Black Friday que eu comprei, o que chegou de recebido e que eu ganhei no Amigo Oculto, olha só. Várias caixinhas para a gente abrir juntos. Quando sair esse vlog, já vai ter saído esse vídeo que eu vou mostrar esses livros que estão aqui nessas caixas. Uma pessoa feliz com suas caixas, não quer guerra com ninguém. Livros novos, Black Friday. Bora gravar então. Olha, gente, terminamos a árvore de Natal. Aqui em casa tem duas árvores. Olha essa, ficou tudo misturado, mas a gente achou lindo. Tem uns presentes ali de mentira, claro. Temos essa árvore maior e também essa daqui, olha, menor. A gente deixou ela só azul e prata. Olha que bonita que ficou. Papai Noel escalando ali na árvore. Isso, gente.
Estamos prontos para o Natal. Oi, gente, boa tarde. Estamos aqui no domingo à tarde, né? Vocês viram que eu montei minha árvore de Natal. Não sei se eu já falei nesse vlog, mas eu amo Natal. Então eu fui lá montar minha árvore de Natal com minha mãe, com minha irmã. Foi muito bom. E agora eu vim conversar com vocês sobre esse livro aqui, né? Que estamos lendo, Porque da Vida. Até esqueci o nome, fui conferir. Então, parece assim, pelo que eu entendi o livro, né? A gente tem essa partezinha aqui escrita por Leon Denis. Depois tem correspondência inédita de Lavater aqui. Que olha só que interessante. Nessas cartas, Lavater enviava cartas para o Grão-Ducal de Pawlowski. Não sei se é assim que fala, né? Para o imperador Paulo da Rússia e para sua esposa, né? A imperatriz Maria. Então, esse Lavater, ele mandava carta para Maria com informações sobre a espiritualidade. E isso, gente, muito antes de surgir o Espiritismo. O Espiritismo surgiu em 1857. Essas cartas foram escritas, quer ver? Aqui tem a data. Deixa eu ver a data aqui, peraí. 1796, antes, gente, do Espiritismo surgir no mundo, eu ia falar no Brasil, no mundo, já tinha Lavater falando sobre coisas que são bem parecidas com a doutrina espírita. E aí fala o seguinte, que essas cartas que estão aqui foram encontradas na biblioteca, né, imperial. E aí, vou ler para vocês, é mais fácil. Olha, essa obra foi editada à custa da Biblioteca Imperial e oferecida em homenagem à Universidade de Iena por ocasião do 3º centenário da sua fundação. E aí, tem muita coisa parecida com a doutrina espírita, gente. Isso em 1796, né, que eu falei. Isso, 96. E aí, então, ele vai falar sobre reencarnação nessas cartas. Ele vai falar sobre o semelhante atrair semelhante, né? Como as pessoas boas atraem coisas boas, espíritos bons, como os maus vão atrair espíritos maus e situações ruins. Ele vai falar da questão da reencarnação, da justiça. Ele também vai mandar uma carta para essa Maria com uma comunicação de espírito, dos espíritos contando o que eles encontraram no mundo espiritual. Aí esse espírito, né, nessa carta fala sobre afinidade, sobre o amor, sobre caridade. Gente, olha só, que interessante, né? E o espiritismo ainda nem tinha surgido. E aí depois, eu tô no finalzinho aqui, vai falar sobre a reencarnação e a Igreja Católica, quando acabar as cartas. E aqui já é Leon Denis de novo. Só pegar meu lápis aqui. Meu lápis caiu e eu tô usando de marca-página. Vai falar de a reencarnação e a Igreja Católica, né? E Leon Denis vai falar uma coisa muito interessante. Ele fala assim, muitas filosofias e escolas espiritualistas acreditam na reencarnação, mas só a Igreja Católica parece que não acredita. Ele fala assim, quer ver? Olha só. Notemos primeiramente, pelo que respeita às religiões, que 600 milhões de asiáticos, brahmanistas e budistas partilham da nossa crença, da reencarnação que ele está falando. Dela partilham também os egípcios, os gregos e os celtas, nossos antepassados. Por conseguinte, ela faz parte da nossa verdadeira herança nacional. Vimos que o cristianismo primitivo dela esteve impregnado até o século V. Presentemente, a encontramos mesmo no islamismo sob a forma de certas suratas do Alcorão. Segue-se que a reencarnação foi admitida em todas as religiões. Só o catolicismo e os outros ramos do moderno cristianismo escapam à regra universal, desde que fizeram silêncio e mergulharam em trevas certas passagens da escritura que afirmavam as vidas anteriores. Eu achei muito interessante isso, porque realmente, gente, a maioria das crenças que existe no mundo todo, orientais e ocidentais, acreditam na reencarnação. Só o cristianismo, o catolicismo, aliás, só o catolicismo e o que derivou ali dele que não acredita, né? E aí ele tá falando aqui também como não acreditar em reencarnação não tem lógica, né? E como isso faria mal pra gente, porque como assim? A gente ia viver só uma vida, imagina só, viver só uma vida, aí você não acredita em vida após a morte, você vive só uma vida, então você vai fazer tudo que você quiser, do jeito que você quiser. Tomar um cafezinho aqui. Gente, eu gosto de tomar cafezinho em xícara pequenininha. Eu acho mais gostoso. Psicológico, né?
E eu achei interessante, né, isso, porque eu nunca tinha parado, eu já parei pra pensar, mas eu pensei rapidamente, nunca tinha parado pra refletir realmente como seria a vida acreditando que a gente vive somente uma vez. Como seria a vida acreditando que a gente pode fazer tudo porque depois tem nada, né? E aí eu tô lendo nessa parte também que ele fala sobre a justiça divina. Muito interessante, gente. Olha, a minha intenção é terminar esse livro hoje. Falta isso aqui pra eu terminar, ó. Tô na página 97, vai estar 134. Não sei se vou conseguir, eu espero que sim, porque eu quero terminar. Mas se eu não conseguir, a gente continua esse vlog na segunda-feira. Agora eu vou editar o vídeo que vai pro canal na terça-feira, que é o vídeo mostrando os livros novos que chegaram por aqui neste mês. Vocês viram, né? Eu mostrei alguns pra vocês. E não mostrei todos, mostrei alguns. E também vou gravar agora um Reels, que eu vou gravar sobre romances espíritas que saíram, edições novas e reedições nesse ano de 2022. Então, até mais tarde. Olha, gente, a gente veio numa praça que tá com enfeite de Natal. Olha que lindo! Só que ao vivo é muito mais bonito do que o celular consegue filmar. Esse vlog virou um vlog natalino. Vocês me viram montando árvore de Natal e agora estamos vendo enfeites de Natal. Olha que lindo, gente. Parabéns pelo seu... Aprendi a fazer, gente, ó. O coração, tá vendo? Olha, gente, que lindo. Vamos passar ali de baixo agora. Quem quer passar de baixo com a gente? Pessoas tirando foto. Olha que legal. Eu não vou falar. Gente, nós estamos entrando no túnel de luzes natalinas. Muito lindo. Essa árvore tá linda, né? Vou filmar assim. Subir aqui nesse caminhozinho. Ei, amor. Ei, amorzinho. Vamos chegar aqui na piscina, vai ser bonito também, né? Gente, vim aqui conversar com vocês sobre o final de Porquê da Vida. Estamos aqui na segunda-feira à tarde. Terminei de ler este livro, gostei bastante. Eu conversei com vocês sobre a parte das cartas, né? Depois vem uma parte aqui que fala sobre a reencarnação e a Igreja Católica. Não, eu conversei mais, né? Leon Denis fala sobre um padre aqui também, né? Um padre que detestava o espiritismo e tentava desmascarar o espiritismo. Mas eu acho que eu já falei sobre isso também. E aí, ao final desse capítulo de reencarnação, ele fala assim, como esse padre, ele gera confusão na vida das pessoas, né? E no fim, quando as pessoas desencarnarem, encontrar o outro lado da vida e ver o que era verdade, como esse padre vai ter dívidas com essas pessoas, né? Porque quantas pessoas esse padre levou a pensar errado. E Leon Denis fala uma coisa aqui que eu sublinhei, ele fala assim: o espiritismo é, pois, ao mesmo tempo uma ciência e uma fé. Como fé, pertencemos ao cristianismo. Mas não a esse cristianismo desfigurado, rebaixado pelo fanatismo, mas a religião que une o homem a Deus em espírito e verdade. Achei isso interessante. O que mais aqui nesse capítulo que eu achei interessante? Gente, Leon Denis fala uma coisa que eu nunca tinha parado pra pensar e é muito verdade. Ele fala assim, se a Igreja Católica tivesse ensinado sempre a verdade, falado a verdade, ensinado realmente os ensinos de Cristo desde o início,
Imagina, gente, quanta confusão, quantas coisas que aconteceram poderiam ter sido evitadas, né? E aí, agora que as pessoas, agora não, naquela época, né, que as pessoas já estavam começando a questionar outras coisas, a Igreja Católica se mantém ali hesitante. Isso no tempo de Leon Denis, tá, gente? Na época que ele escreveu esse livro. Aí ele fala também sobre o papel do Espiritismo aqui nessa parte, né? Ele fala assim, que o Espiritismo nos mostra por toda parte a ordem e a justiça no universo, estabelece as responsabilidades da consciência humana. Aí ele fala também uma coisa que eu gostei aqui, como a ciência foi comprovando tudo que o Espiritismo está falando, né? Ele fala a aplicação dos raios-x, os trabalhos de Becquerel e de Curie sobre as maravilhosas propriedades radiantes dos corpos demonstraram objetivamente o que os espíritos ensinam há longo tempo, isso é, que existem estados sutis da matéria e formas de vida até então ignoradas pelos sábios. Depois disso, ele traz uma conclusão aqui muito breve, que também fala aí do que eu já falei. E aí vem uma novela, gente, uma novela espírita aqui, curtinha, que Leon Denis vai narrar pra gente a história de Giovanna e Marcelo. E ele fala o seguinte, Marcelo, ele ficou sozinho, né, nesse mundo, ele tinha... Ele se formou, ele foi trabalhar e ele viu que nada que tinha ali no mundo condizia com o que ele queria. Deixa eu passar essa parte aqui pra eu falar direito com vocês. Não é Marcelo não, gente, falei errado, é Maurício, tá? Aí tá falando aqui que ele se formou, né, em Direito e como advogado ele começou a pegar a causa, só que ele acreditava, sim, em fazer um bem, né? E com isso ele ficou ali desiludido, porque com isso ele teve menos clientes, obviamente. E também ele não gostava dessa coisa da sociedade muito superficial. Ele nunca gostou de nenhuma mulher, porque a maioria da sociedade lá se interessava só em coisas superficiais, ficar fofocando, gastando dinheiro, falando de roupas, vida em sociedade, bailes, essas coisas. Então, cada vez mais, Maurício foi ficando ali isolado, foi ficando no mundinho dele, no canto dele. E ele saía de vez em quando para caçar, mas ele nem caçava, era só uma desculpa para ele ficar ali no meio da mata e ficar pensando, refletindo sobre a vida. E aí nós temos Giovanna também, que era sozinha, só tinha sua aia, né? Ela era órfã, seus pais morreram quando ela tinha 13 anos. E Giovanna, ela agiu diferente de Maurício, né? Enquanto Maurício, que ficou sozinho também, agiu ali na sua solidão e na sua reflexão, com muita amargura, deixando ele indiferente, deixando ele solitário e querendo se afastar das pessoas. Giovanna agiu ao contrário de Maurício, né? Giovanna pegou a sua solidão e sua reflexão e se tornou um anjo de bondade, um anjo de doçura. Ela ajudava as pessoas, ela cuidava das pessoas do vilarejo. E foi assim que Maurício um dia conheceu Giovanna. Giovanna tinha ido numa casa cuidar de uma mulher que estava doente e Maurício estava ali caçando, só que começou um temporal. E aí Maurício entrou nessa casa que Giovanna estava e ficou lá. E lá ele conheceu Giovanna e logo se encantou por ela. E eles começaram a conversar mais e Giovanna falava para ele das coisas, dos mistérios do universo, da vida. Ela falava sobre reencarnação, sobre vida após a morte. Eles falavam sobre vidas em outros planetas. E com isso, Maurício foi incentivado a ser uma pessoa melhor, né? Ele fala que ao lado de Giovanna, ele se sentia bem melhor e ele queria fazer o bem, ele queria ser o melhor dele mesmo ao lado de Giovanna. E ele começou a ver o lado bom da vida, né? Que antes ele só via solidão, amargura. E ao lado de Giovanna ele começa a enxergar a vida, né? Ele começa a querer fazer caridade, ajudar as pessoas também junto com ela. E aí eles se casam. E aí, se você não quer saber o final dessa novela, veja o meu vlog somente até aqui, porque agora eu vou falar o que vai acontecer. Vou dar um spoiler dessa pequena novela que tem ao final do livro. Bom, Maurício e Giovanna, então, se casam. E aí, eles ficam ali um tempo casados e logo aparece o Tifo lá onde eles moravam. E Giovanna acaba contraindo porque ela vai ajudar as pessoas. E ela desencarna. E aí, Maurício um dia tava ali na casa dele, assim, se sentindo muito solitário, muito sozinho, né, questionando a Deus, porque Deus tá levando as pessoas que ele ama embora, e ele tava pensando, né, gente, em partir pro outro plano da vida. Não, acho que eu não posso falar essa palavra no YouTube, então, vocês entenderam.
E aí, nesse dia que ele estava pensando em fazer isso, Giovanna aparece para ele em espírito e fala para ele que eles estão juntos há muitas vidas já, e essa foi a última vida que ela pôde vir ajudar ele aqui na Terra, e que se ele fizer isso que ele tá querendo fazer, eles não vão viver juntos no plano espiritual. Então é para ele aprender com a dor dele, para ele ajudar as pessoas, porque assim, se ele ajudar as pessoas, se ele superar essa encarnação, eles vão ter um futuro juntos lá no plano espiritual. E aí já vem o Leon Denis falando assim que ele encontrou Maurício, né, há alguns anos, em uma cidade nos Alpes, e ele fala sobre que apesar de Maurício ficar ouvindo zombarias e pessoas zoando ele para ele divulgar o espiritismo, ele continuava e ele falava assim: que me importa o desdém desses homens? Dia virá em que as provas os obrigarão a compreender que essa vida não é tudo e pensarão em Deus, em seu futuro esplendoroso. Pode ser que então se recordem do que lhes digo. A semente neles lançada poderá germinar. E além disso, acrescentou, fitando o espaço, e uma lágrima brilhou em seus olhos. O que eu faço é para obedecer àqueles que me amam, é para aproximar-me deles. E assim, gente, finaliza aqui o porquê da vida. Eu ainda vou fazer uma resenha desse livro aqui no canal, mas essa foi aí as impressões que eu tive da minha primeira leitura de Leon Denis. Eu gostei bastante. Leon Denis é bem didático, ele explica as coisas de forma simples, me fez pensar em coisas que eu ainda não tinha pensado. E agora vamos continuar lendo Leon Denis, né, gente? Partir para o próximo. É um livro curtinho, aconselho muito quem nunca leu Leon Denis ler este livro, que é bem interessante. E eu já falei aqui, né, no geral assim, Leon Denis traz pra gente o porquê da vida, começar no título, e entender o porquê na vida, entender para onde vamos, o que somos, o que vamos fazer, o nosso destino, nos ajuda a viver de uma forma melhor, né? A entender o sofrimento, entender as dores, a ver qual objetivo temos aqui, cumprir esse objetivo, né? Que é melhorar a nós mesmos, ajudar as pessoas. E entender o porquê da vida nos ajuda a atingir o nosso objetivo. E aí ele fala sobre a importância da reencarnação. Nesse livro traz cartas, como eu falei para vocês, de antes do espiritismo surgir, já temos lá Lavater falando de várias coisas que estão no espiritismo. Depois tem essa novela pequena aqui sobre Giovanna, que nos traz um exemplo, né, de como ser, como agir encarnados aqui. Bom, o vlog vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nessa leitura. Se você já leu Leon Denis, me conta aqui o que você achou. Já coloca aqui embaixo o que você gostaria, qual livro você gostaria que eu fizesse um vlog de leitura. E eu te vejo então no meu próximo vídeo aqui do canal. Até mais!